Saudações. Nossa senhora, daqui a pouco eu vou ter que entrar no outro jejum de 12 horas pela segunda vez seguida. Porque eu tentei a primeira vez, que eu falei, vai que né, dá pra fazer os exames hoje. Mas amanhã eu consegui vaga e vou fazer os exames. Preciso do jejum de 12 horas. E... enfim, hoje eu nem sei se eu vou dar conta de fazer live, porque eu tenho aquele probleminha que eu herdei do Covid, que é diabetes, e ficar 12 horas seguidas sem comer, às vezes, não tô falando que acontece sempre, mas hipoglicemia, uma leve confusão mental, cansaço, essas porcaria. Eu vou seguir o conselho que alguém me deu de tomar chá. Vou fazer um punhado de chá, sem açúcar evidentemente, e ir tomando. Então se eu estiver bem, eu faço live. Se eu não tiver, aí só amanhã. Mas de toda forma, esse vídeo, vou falar sobre mudança climática. Eu sou geógrafo, e dos bons inclusive, sem falsa modéstia. Era um professor muito bom. Modéstia à parte, né? O autoelogio é uma coisa meio paia, mas eu ouso dizer que eu era um professor bom. Certo? E, inclusive, se você quiser, se você for professor ou professora, se você for estudante, eu tenho apostila, um punhado de apostilas sobre clima, que eu mesmo fiz. Com figura, desenho, explicando, sabe? Física, tudo mais. Para explicar esses lances de clima. Como eu disse numa live aí, climatologia é a matéria que eu era melhor na faculdade. Sempre adorei. Por que eu tô falando de clima? Nós estamos em agosto. É claro, eu estou em Goiás, eu não estou na Groenlândia. Mas eu já vivo nesse planeta há uns 40 anos. E, claro, morei um tempinho na Bahia, morei em Minas. Mas quase sempre a minha vida eu morei em Goiás, nessas bandas aqui. E não era para estar tão quente. E tá muito quente, gente. Tá muito quente. Inclusive, a hora que eu juntar o dinheiro para pagar a internet e pagar o empréstimo que eu fiz com meu irmão para pagar o empréstimo que eu fiz com o banco, o dinheiro que eu juntar vai ser para comprar um ventilador. Porque o ano passado deu para 600. Mas esse ano tá difícil. Esse ano não vai dar para passar não. Nós estamos no comecinho de agosto. E olha lá, ó. Tá vendo? É um sol para cada goiano, gente. Um sol para cada goiano. O céu tá limpinho, um azul de doer. Tá vendo? Azul, azul sem nenhuma nuvem. Nenhuma nuvem. E um sol para cada goiano. Como eu disse, nós estamos em agosto, não era para estar assim. É nítido, gente, que a mudança climática existe. Hoje eu vi o Tok Tik me indicou, né, um vídeo. Um professor, sei lá o que, ganhador do Nobel, mais 1.500 cientistas argumentando que a mudança climática não existe. Com todo respeito. Teve ganhador do Nobel que apoiou o Terceiro Reich, 2 inclusive, que apoiou o Terceiro Reich. Eu não sei se eles foram enforcados ou só presos. Então, o ganhador do Nobel, teve aquele ganhador do Nobel português que divulgou a pseudociência, Lombroso, né, que ele chamava, que ganhou o Nobel de Medicina fazendo pseudociência. Então, o ganhador do Nobel, é claro, é uma honraria muito grande, normalmente premia, mas o Nobel já cometeu muita injustiça e fez muita burrada. Sabe? Não é embora seja um excelente indicador, não é o absoluto, não. Então, se tem um ganhador do Nobel, um senhor com cara de octogenário, falando merda, porque parece que ele é físico, né? Não é climatologista, não é meteorologista, dando pitaco numa área que ele não entende. É a mesma coisa, o médico famoso fala que para você comprar dólar. Ele é médico, né? O que ele tem a ver com a economia? Então, eu fiquei indignado com esse vídeo. E é óbvio, gente, que a mudança climática existe, é evidente. Você tem uma temperatura de 39,1 graus na Cordilheira dos Andes e tá normal, tá certo? Ah, por favor, né? Por favor. Certo? Não só a mudança climática existe, como ela tá aqui, e ela é irreversível no curto prazo. Talvez no tempo de uma vida humana. Por decisões tomadas pelos capitalistas. Quando eu disse, ó, o agronegócio deve ser encarado não só como inimigo do povo brasileiro, inimigo da economia brasileira, inimigo do meio ambiente,
Mas doravante o agronegócio tem que ser encarado como inimigo da humanidade. O agronegócio brasileiro, doravante, é inimigo da humanidade, da espécie humana, da raça humana. Porque quando você derruba a árvore, você está não só tirando seres vivos que transformam gás carbônico, que é exatamente o gás de efeito estufa, em oxigênio e umidade, como você transforma toda aquela matéria em mais gás carbônico. Então o agronegócio brasileiro é inimigo da humanidade, entenderam? O agronegócio é inimigo da humanidade. Eu acho que em algum momento ele vai ser tratado pelo mundo como que ele é, um inimigo da humanidade. À medida que for ficando óbvio, certo? Você fala assim, ó, o que significa 1.500 cientistas ter assinado um manifesto falando que a mudança climática não existe? Vou fazer uma analogia. O ministro Flávio Dino foi perguntado por um desses boçal, não sei se da Folha, se do Estadão, 200 ministros assinaram um manifesto em defesa do marreco lá de Maringá, né? O que significa? Ele falou, significa que 5.000 não assinaram. É isso, a mesma coisa. Se 1.500 imbecil assinou um manifesto, significa que bem mais de 1 milhão de cientistas não assinou. Então, quando você vê uma manchete espalhafatosa, esses negócios no TokTik, no Insta, nessas redes sociais, cara, feito normalmente pelo típico bolsonarista. É o típico bolsonarista, negacionista, sabe mesmo? O antivax, esse tipo de gente. Não existe a mudança climática. Como não existe, gente? Eu não sei vocês, mas eu que tenho mais de 40 anos, não é só, eu sou formado em geografia. Não é isso não. Eu acompanho o mundo. Eu vivo, como eu disse, com exceções que eu morei em outros estados, e eu vivo nessa mesma região há 40 anos. Então como é que você fala que o tempo não mudou? Quando eu era moleque, caía geada aqui. Caía geada, cara, geada. Teve um mês de julho, foi quando meu pai perdeu o cafezal. Foi aí que nossa situação econômica mudou para pior irreversivelmente. Nunca mais conseguimos recuperar. Foi quando ele perdeu o cafezal, acho que foi em 85 ou 84. Não, 84 foi a enchente, né? A inundação. 85 o frio e 86 a seca. Sequência de 3 anos muito ruins, que quando você é um agricultor pobre, 3 anos ruins te arrebenta. Nós nunca mais conseguimos nos recuperar. Mas eu lembro bem disso porque passou o mês de julho inteiro geando. Morava em Ipameri, comunidade Cachoeira e Laje, do lado da Serra da Mangabeira. E geou o mês de julho inteiro. Todas as madrugadas do mês de julho geava. E eu nunca mais vi geada depois de 1990. Aqui não. Certo, aqui não. Então é óbvio que o tempo mudou. É evidente que o clima mudou. Clima é a sucessão habitual dos estados de tempo num período de 25 anos. E eu tenho mais de 25 anos e posso garantir que a sucessão habitual dos estados de tempo, que é, por definição, o status atual da atmosfera, posso garantir que o clima mudou. E ele não mudou para mais fresco, ele mudou para mais quente, ele mudou para mais seco, ele mudou para mais instável. É óbvio que ele mudou. É natural. Deixa eu explicar para vocês por que não é natural. É causado por mudanças, flutuações naturais no Sol. Primeira coisa que as pessoas têm que entender é que essas flutuações do Sol, da atividade solar, podem ser medidas. Sabe o que pode ser medida? Que a radiação solar fica registrada no gelo. Nossa, como assim a radiação solar fica registrada no gelo? Radiação solar, os raios UVB em particular, ele provoca alteração na estrutura molecular do gás oxigênio, certo? E basicamente ele forma pequenas porções, a radiação ultravioleta forma pequenas porções de água oxigenada. H2O mais O forma H2O2, peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Então, pequenas flutuações na atividade solar
elas alteram a quantidade de água oxigenada no gelo. E isso fica registrado na Antártica. Como você tem um registro do gelo, de camadas de gelo de 2 milhões de anos, a humanidade sabe como foi a atividade solar na Terra nos últimos 2 milhões de anos. Na verdade, essa atividade solar fica registrada, está em rocha. Está em rocha, ela fica registrada. Exatamente por conta da radiação. Promove mudanças isotópicas. Então, não adianta falar que isso é especulação. Não é especulação. Certo? Vamos ficar com o mais simples. A radiação solar altera a composição, minimamente, mas altera a composição química do gelo, da neve que cai, no caso, né? Que fica registrado no gelo, e a gente tem esses registros, seja da Groenlândia, seja da Antártica, para pelo menos 2 milhões de anos no passado. Então a gente sabe direitinho qual foi a atividade solar nos últimos 2 milhões de anos, e ponto. Certo? Como a neve, a diferença da neve com o gelo, que a neve encapsula ar. Então a gente sabe qual é a composição do ar atmosférico nos últimos 2 milhões de anos, qual que é a quantidade de CO2 nos últimos 2 milhões de anos, em cada ano dos últimos 2 milhões de anos. A gente sabe a composição atmosférica, percentual de gás carbônico, percentual de enxofre, porque quando você tem mais enxofre, a Terra esfria. O vulcão explodiu e tal. Então não vem com essa. Não tem dados sólidos. Tem dados sólidos sim. Perfeito? Repito. Registra a atividade solar, através de mudanças isotópicas na água. Registra a atividade vulcânica. Ela deixa rastros claríssimos no gelo. Então você sabe quantos vulcões explodiram, quantos deixou de explodir, a quantidade de CO2, de SO2, que é dióxido de enxofre, o percentual de oxigênio que existe na atmosfera, repito, nos últimos 2 milhões de anos. Isso tudo, entendam isso tudo fica muito bem registrado. Ok. Então o que a gente pode falar com certeza absoluta? E não adianta vir com um bolsonarice para cima de mim, não. O que fica registrado? O que ficou registrado? Primeiro, pela atividade solar, era para a gente estar passando por uma era glacial. Então era para a temperatura estar diminuindo, não aumentando. Certo? Radiação solar por radiação solar, era para a temperatura da Terra estar diminuindo e não aumentando. Eu vou repetir. Nossa, Lender, como é que você sabe? Como é que você pode dizer isso? Nem eu que digo, não, gente. Olha em qualquer pesquisa de qualquer país séria, sabe? Você vai ver que a composição isotópica atesta que a radiação solar está no mínimo, não no máximo. E era para a Terra estar esfriando, não aquecendo. Aí, ok. Segundo ponto, que é fato, não é especulação, não é teoria, não, é fato. A quantidade de CO2 na Terra aumentou enormemente. Enormemente. Havia originalmente 18 partes de CO2 por milhão de moléculas de ar antes da Revolução Industrial. Esse número está chegando em 40. Quer dizer que a quantidade de CO2 na atmosfera mais que dobrou. Isso é um fato. O tal ganhador de Nobel pode dar piti, ataque de pelanca, pode chamar o bolsonarismo inteiro, pode fazer uma reunião de crente, pode fazer o que ele quiser. Isso é um fato. Isso é um fato, entendeu? É um fato. A quantidade de CO2 na atmosfera dobrou. Aí você fala, isso foi vulcão. Não, não foi vulcão. Por que que não? Vamos falar de outro fato. Por que que não foi vulcão? Por 2 motivos. Primeiro, quando é uma explosão vulcânica, nunca vem só o CO2, vem o dióxido de enxofre. Então, a quantidade de CO2, ela dobrou, mas a quantidade de dióxido de enxofre não. Isso quer dizer que não foi vulcão. Foi atividade humana. Foi incêndio em fazenda, foi criação de gado, foi plantio de arroz e foi sobretudo atividade industrial. Traduzindo, foi capitalismo. Foi capitalismo. Consumismo, produtivismo. Então, a mudança climática existe, foi causada pelo homem. Por quê? Porque a quantidade de CO2 na atmosfera dobrou. Não é simples de entender? A quantidade de CO2 na atmosfera dobrou.
E com isso o efeito estufa ficou muito mais forte e o clima se instabilizou, se tornou instável. Por que isso acontece? Basicamente por causa de um fenômeno chamado ressonância. Imagina, gente, que a radiação do Sol é como as cordas de um violão. Perfeito? Vamos tentar imaginar em termos... Violão não, violão é corda de viola. Vou falar em goianês. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Uma corda de uma viola caipira de 7 cordas. Igual aquelas que o Yamandu Costa toca. Então imagina que a radiação seja o cordame de uma viola caipira de 7 cordas. Certo? Quanto maior a amplitude, maior o comprimento de onda, menor a frequência. A radiação no comprimento de onda mais longo é menos energética. A menos energética é a infravermelho B, que a gente não enxerga. Um pouquinho mais energética, a infravermelho A. E aí depois começa a luz visível. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta. O que vai acontecendo? O comprimento de onda vai ficando mais curto, a frequência em hertz vai aumentando, certo? Quando chega no violeta, aí quando o comprimento de onda fica mais curto do que o violeta, aí nós não conseguimos enxergar. As abelhas e muitos pássaros e até alguns mamíferos enxergam. Ultravioleta B. Se o comprimento de onda fica ainda mais curto, a frequência em hertz aumenta ainda mais. E aí nós estamos no ultravioleta A. Esse é o que causa aquela famosa coisinha que começa com CAN e termina com C, certo? O ultravioleta B, esse é um animal perverso do mal. Muito energético. Esse que altera, por isso que ele causa câncer. Porque ele altera a estrutura molecular. Ele rompe estruturas moleculares. E ele leva à produção de oxigênio livre, né? Que é o radical livre, que dá ruim, que é o que nos mata, na verdade. Perfeito? Então vamos lá. Se fosse uma questão, repito, de vulcão, nós já vimos que junto com o CO2 teria outra substância comum, que é sílica, e o dióxido de enxofre. Não tem, ok. Mas a gente está falando da ressonância. O que é a ressonância? Digamos que, embora a gente não veja, as moléculas essencialmente, o átomo essencialmente, é uma energia que vibra. A gente tende a encarar o átomo como uma coisa sólida, gente, mas não é assim que funciona. Imagine que, vamos tomar como referência um campo de futebol. Um campo de futebol. No centro do campo de futebol você tem o núcleo de um átomo, que tem o tamanho de uma bola de basquete. A 3 km de distância tem uma bolinha de chumbo pequena dando volta em torno dessa bola de basquete. Não é que ela está dando volta, ela está aparecendo num lugar, reaparecendo no outro. Você tem uma probabilidade de achar ela no tempo e no espaço. Quer dizer, você sabe a probabilidade do elétron aparecer nesse instante ou nesse lugar. Você nunca consegue calcular o instante e o lugar que o elétron vai aparecer. E acredita, é assim mesmo, ele aparece e desaparece. Não é igual aos livros didáticos que ele fica dando volta. Não é isso que acontece. O local que ele fica dando volta é o orbital. Repito, é o local que é provável que ele apareça. E essa probabilidade não é um jeito de falar, não, é só uma probabilidade mesmo. E você ou calcula o local que ele vai aparecer ou o momento que ele vai aparecer. Você nunca consegue calcular os dois, exatamente porque ele não é sólido, ele fica dando volta. Então a matéria essencialmente é um nêutron, certo? É o núcleo formado por nêutron de carga elétrica neutra, né? Nenhuma, e o próton de carga elétrica positiva. Perfeito? Então você tem uma bola de chumbo muito pequena a 3 km de uma bola de basquete. E isso é o átomo. O que a gente pensa que é a matéria
na verdade, é a energia o campo eletromagnético dos átomos, das moléculas. A gente não chega a encostar realmente nas coisas. A gente encosta no campo eletromagnético das coisas, de modo que a gente pode dizer que a matéria é uma energia que vibra. E sem misticismo, gente, pelo amor de Thor. Não vou falar de nada quântico, nada místico, não. É física. Certo? É física. Só física. Então, a matéria é a energia que vibra. Só que essa vibração tem um fenômeno de ressonância. Uma coisa que tem a mesma frequência de vibração ressoa com outra coisa com a mesma frequência de ressonância. Você com certeza vai achar muitos vídeos. Eu vou até dar um jeito de achar um vídeo em outra rede social para mostrar como a ressonância funciona. Vou até dar um pause aqui para eu saber que são 2 vídeos e eu achar um na outra rede social mostrando esse fenômeno da ressonância, como ele funciona, para ilustrar melhor isso para vocês. Não saber inglês não vai te prejudicar. Preste atenção nas imagens. Hey everyone, the last video I did with the ping pong balls did really well. People seemed really interested in it, so I thought I'd do it again. This time I have a speaker that I can use to generate noise, which can drive these different systems. Now I'm going to turn the speaker on. This is about 245 hertz. So you can see right now I'm below that, about 243. We're getting a little bit of a response. What I'm going to do is I'm going to turn this up so we get to that 245 exactly. And you'll see I'm getting a really nice resonant response with my ping pong ball. Now over here, this one's at 256 about. I measured it, no response at all, right? So now what I'm going to do is I'm going to go ahead, I'm going to go up to that 256. Takes a second to get there. And check that out. Now we're getting a really nice response. I'm driving this system. Its natural frequency is 256. I'm driving at 256, so it's called a resonant response. If I go up a few hertz, I will still get an effect, but it's not nearly as dramatic as an effect. And now this guy, he's all the way up at 440 hertz. Mind your ears. Okay, there we go. I don't know how annoying this is, but we're getting a resonant response. And again, this will not drive any of the other tuning forks. I am going to show you how to calculate the color of this photon. I have this color spectrum down here for different frequencies of light. Now I'm going to say something, this spectrum is not 100% accurate with where I've drawn these frequencies. They're just approximately about the colors you would see. Now we can see whatever kind of light wave we have here has a wavelength of 610 times 10 to the negative 9 meters. The speed of light is equal to wavelength times frequency. This is the approximate value for the speed of light. The wavelength is 610 nanometers, and then the wavelength is multiplied by frequency, which is the quantity that we don't know in this problem. So to solve for the frequency, I just need to take our wavelength and divide it on both sides of this equation. I can cancel the wavelength, and 3 times 10 to the 8th divided by 610 times 10 to the negative 9th will give you an approximate frequency of 4.9 times 10 to the 14 hertz. And based off this electromagnetic spectrum, it looks like the photon ends up somewhere in this region approximately. So I think it's safe to say that the estimated color of this photon would be a red or reddish. A ideia aqui é simples. A energia se distribui em ondas, que tem frequência e comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia. O Sol manda para a Terra vários comprimentos de onda, que interagem com a atmosfera. Então, não é necessariamente a luz solar que provoca calor na atmosfera. A luz solar interage com as moléculas da atmosfera e daí é produzido calor ou armazenado calor, certo? A mudança climática existe e ela não está sendo causada por alteração na quantidade de energia que o Sol envia, mas pela mudança na composição química da atmosfera que interfere na quantidade de energia que é transformada em calor e principalmente na quantidade de calor que fica presa na atmosfera terrestre graças ao fenômeno do efeito estufa. É simples de entender. O capitalismo, através do agronegócio, através da industrialização da poluição atmosférica, tem aumentado enormemente a emissão de gases causadores do efeito estufa, principalmente dióxido de carbono, metano e dióxido de nitrogênio. Esses gases têm alterado a composição química da atmosfera. Essa alteração química faz com que
mais calor fique preso dentro da atmosfera terrestre. Perfeito? Não tem nada a ver com a quantidade de energia que o Sol manda, mas com a quantidade de energia que a atmosfera terrestre retém porque aumentou a quantidade dos gases causadores de efeito estufa. E quem lança esses gases? A indústria, principalmente, historicamente, a do hemisfério norte, né? O agronegócio, as queimadas. Então, essas atividades humanas são responsáveis pelo aumento da emissão de gases causadores do efeito estufa. Correto? O que o efeito estufa faz é reter o calor na forma de infravermelho dentro da atmosfera terrestre, impedindo que ele escape na forma de comprimentos de onda mais curtos e de maior frequência. Ao fazer isso, a temperatura da Terra sofre mudanças. Há variações em torno da mudança. Digamos que a mediana muda. A média muda, mas a mediana também muda. O resultado é que nós temos um processo estocástico, que não é só uma questão da mudança do clima, aumenta a imprevisibilidade. Ainda que a temperatura média aumente muito pouco, a variação em torno dessa temperatura aumenta muito. E não é um aumento de meio grau, de 1 grau que faz tanta diferença. Não. É o aumento da variação que deixa a coisa muito complicada. Na média aumentou 1 grau, sim, mas pode aumentar 10 graus no verão, pode diminuir 15 graus no inverno. Então, o que aconteceu? A mudança, se você pensa em termos de média, foi pequena. Mas se você pensa em termos de variação da média, ou seja, de instabilidade, essa mudança tem sido muito grande e tem sido catastrófica para toda a vida no planeta. Certo? A Terra vai pagar um preço muito caro para que alguns bilionários tenham dinheiro. Não vale a pena. Deixa eu dar um último toque aqui. A temperatura da Terra já tem aumentado. E o nível do mar também já tem subido. Isso é indiscutível, é fato. Mas tem uma coisa que é pior. Com o aquecimento das águas e o derretimento das calotas polares, isso faz muita diferença, porque a água doce é menos densa do que a água salgada dos oceanos. O que pode acontecer é uma alteração nas correntes marinhas e na distribuição do calor pela Terra, que é feita exatamente por essas correntes. E isso poderia dar origem a uma nova glaciação. E aí sim, iria embora o boi com a corda, gente. Isso sim seria fatal. Pronto. Provavelmente eu achei, postei o vídeo com oferecimento bom de quem nos financia. Que no caso é você que passa um Pix para nós de qualquer valor. Então é você, pessoa que nos financia, que está oferecendo isso para todo mundo que me vê e ouve. Muito obrigado. Inclusive vou até deixei, né? O número do nosso Pix, caso você queira colaborar com a gente. Mas voltando ao assunto. O que acontece? A radiação que o Sol manda para a Terra vem no comprimento de onda ou frequência. Você escolhe o que você quer analisar. Vou até deixar Eu fiz uma postilha sobre isso. Certo? Repito, quem quiser, só me pedir. O meu e-mail para pedir isso é o mesmo do Pix. Só me mandar lá. Não garanto que eu vou responder hoje ou amanhã, porque eu tenho um probleminha com ansiedade. Primeiro eu passava meses sem abrir o e-mail. Agora eu estou dando conta de abrir toda semana. Então eu vou abrir, se você mandar... Letra, podia mandar a apostila? Claro que eu posso. Você, sei lá, uma pessoa com curiosidade, professor, aluno, tanto faz. Se você quiser eu mando, com todo prazer. Ok. O fato é que a radiação do Sol vem na forma de luz visível. Ela não interage, tipo, não faz diferença, não aquece. O infravermelho a gente sente como calor. E o ultravioleta a gente sente como queimadura, ele nos queima. Ele não necessariamente aquece, ele só queima. Perfeito? O que acontece? Quando uma frequência, o comprimento de onda vem do Sol, ela bate em algumas moléculas. Se essa molécula vibrar, vamos dizer que a molécula é muito honesta, certo? A molécula estava lá de boa e recebeu um comprimento de onda, né? Uma radiação vinda do Sol. Digamos que ela pegou, sei lá, uma quantidade de 2x de energia, um tamanho 2x de energia.
ela é muito honesta, ela vai devolver o mesmo tamanho 2x. Só que ela gastou uma parte dessa energia para vibrar. E ela quer devolver ao mesmo tamanho. Vai devolver o mesmo tamanho, mas não na mesma quantidade. Como é que você faz isso? Imagine que você recebeu uma corda com 5 ondinhas de 1 metro. Uma corda de 1 metro com 5 ondinhas. Sei lá, 10 centímetros de altura cada um. Aí você quer devolver o mesmo tamanho de corda, só que você gastou uma ondinha para vibrar e produzir infravermelho, que é calor. Então você só pode devolver, você pode até devolver uma corda com o mesmo tamanho de 1 metro. Só que ou ela vai ter 4 ondinhas, não vai acontecer. Ou a altura das 5 ondinhas vai diminuir. Com isso, a frequência diminui, mas o comprimento de onda aumenta. Porque o único jeito de você diminuir a altura da onda é dar uma esticada nela. Perfeito? Então é isso que acontece. As moléculas com capacidade de maior ressonância é o dióxido de nitrogênio, né? Depois o metano, depois o dióxido de carbono. Essas moléculas, elas vibram muito, é como se fosse o Yamandu Costa mandando ver na viola de 7 cordas. Algumas cordas vão vibrar mais do que as outras. A música é o calor, entendeu? Quanto mais música, mais barulho, mais calor. Por quê? Imagina que essas ondas vêm em silêncio absoluto. São os dedos do Yamandu Costa que não tocam no violão. Eventualmente, eles tocam numa ou noutra corda. Mas quando você aumenta a energia das mãos do Yamandu Costa, ele vai tocar o violão com mais força. E esse tocar o violão com mais força vai produzir mais barulho. Exatamente que mais cordas vão vibrar ou vão vibrar mais. É assim que se forma o calor. Você entendeu? A energia dos dedos do Yamandu Costa está tocando as cordas do violão. Mais cordas com mais força. E aí mais barulho, mais música vai ser produzido. A lógica que a gente tem na produção do calor é exatamente essa. A energia que o Sol manda são os dedos do Yamandu Costa. A composição química da atmosfera são as cordas de um violão. Quando o Sol manda mais energia, toca com mais força, mas a questão não é essa. A questão que a gente viu é como se o violão tivesse mais cordas. Com mais cordas, a mesma passada de mão do Yamandu Costa, ou seja, a mesma quantidade de radiação, vai produzir mais música. Não porque aumentou a força ou o Yamandu Costa ganhou uma mão extra. Não é isso. O que aconteceu foi que mais cordas estão vibrando. E aí mais música vai ser produzida. A música, por analogia, é o calor. Vocês estão me entendendo? Então é isso que acontece. Quando a humanidade, através da atividade da pecuária, né, a criação de gado bovino, emite enormes quantidades de metano, que produz 20 vezes mais calor, mais efeito estufa do que o dióxido de carbono. Como se produzisse 20 vezes mais música do que o fio do dióxido de carbono. E o dióxido de nitrogênio, produzido por queimadas e queima de motores, queima de combustível e motor a explosão, ou seja, diesel, é ainda mais forte do que o metano. Então, se você aumenta as cordas, por analogia, do CO2, do CH4 e do NO2, ainda que a quantidade de vezes que o Yamandu Costa está tocando não mude, a quantidade de música vai aumentar. Porque essas cordas vão vibrar muito mais. E aí mais música, ou seja, mais calor vai ser produzido. É assim que funciona. O que a humanidade está fazendo? É óbvio que a gente não está interferindo na atividade vulcânica. Nós também não estamos interferindo na atividade solar. Ou seja, a gente não está aumentando a quantidade de vezes que o Yamandu Costa toca a música. O que a gente está fazendo é colocando mais e mais fios barulhentos na canção. E aí toda vez que o Yamandu Costa toca, sai mais e mais música. E esse barulho reitera o calor. É assim que funciona. Então o que está causando a mudança climática é a mudança na composição química da atmosfera. Vou fazer outra analogia. Imagine que a mudança química na atmosfera... Gente, eu tô sadia.
problema é que está muito quente e muito seco. Então não se preocupe, é só calor e só baixa umidade do ar. Vamos lá, vou fazer outra analogia para ajudar vocês a entenderem. A atmosfera é uma sopa, equilibrada, tranquila, suave. Vamos falar o seguinte. O CO2 é sal. O CH4 é pimenta do reino, o metano, né? E o NO2, dióxido de nitrogênio, é pimenta malagueta. Se você aumenta a quantidade de sal, de CO2 na sopa, ela vai ficar mais salgada, não vai? Faz sentido para você? Você não aumentou a quantidade de água. A água é a luz do sol, você não aumentou. Você aumentou a quantidade de sal, então ela vai ficar salgada, não vai? Fácil entender isso, não é? Ok. Se você joga mais pimenta do reino, ela vai ficar mais ardida. E se você joga malagueta em pó, ela vai ficar muito ardida, não vai? Então é isso. É assim que funciona. O que a atividade humana está fazendo, ela colocando mais sal, CO2, mais pimenta do reino e muita malagueta. E aí, cara, muda. Não muda o sabor da sopa? Se você jogar muito sal nela, muita pimenta do reino e muita pimenta malagueta, não vai mudar o sabor? Não vai ficar difícil? Então, com a atmosfera é a mesma coisa. Ai, não, é atividade vulcânica. Por favor, sério, para com isso. É atividade solar, não é. É atividade humana. As pessoas falam de sistema, falam de imposto, falam um punhado de merda. Para não ter que falar o óbvio, vamos dar nome aos bois. Aos bois. Qual que é o nome do boi? O boi é capitalismo. O boi é ocidente, ideologia liberal, consumista, individualista. Esse é o nome do boi, entendeu? O nome do boi é capitalismo. Se o capitalismo é um sistema produtivista, individualista, que só visa o lucro, é ele que está jogando sal na nossa sopa. Ele que está jogando mais e mais pimenta do reino na nossa sopa. É ele que está entupindo a nossa sopa de pimenta malagueta. Não é culpa do sol, não é culpa do capitalismo. Não vamos falar sistema. Ah, pode ser aquela coisa, eu não sei o que é. Não vamos falar de imposto. Não vamos agir como esses liberais estúpidos e desonestos. A culpa é do capitalismo. É capitalismo, consumismo, individualismo. Entendeu? É desse da culpa. Está jogando sal, pimenta do reino e pimenta na sopa, que é a atmosfera. E ela está em contato direto com os nossos olhos. E a gente come ela, a gente precisa dela. Perfeito? É ela que está derretendo as geleiras. E aí eu vou chegar no ponto que eu quero. Está todo mundo falando que o problema é... A temperatura está aumentando muito. E aí os Andes estão pegando temperatura de 39,1 graus. Isso vai ser horrível, o nível do mar vai aumentar. Claro, isso tudo é muito ruim. Mas eu vou falar para vocês o que é realmente péssimo. O que é realmente péssimo não é nem mais se. O prazo da mudança já passou há uns 8 anos. Certo? Já faz uns 8 anos que o prazo acabou. Não temos mais prazo, não tem. O que você pode fazer é minimizar. Acabar com o agronegócio e jogar a chave fora. E começar a plantar árvore como se não houvesse amanhã. Igual a China está fazendo. Não é desmatar como se não houvesse amanhã. Igual o Brasil está fazendo, não. É plantar árvore como se não houvesse amanhã. Que árvores consomem uma quantidade enorme de CO2. Deixa eu explicar aqui para vocês rapidamente. Vamos explicar. Eu gosto de explicar. Então, isso aqui, para quem não conhece, vamos aproveitar enquanto a Adib Elias Júnior ainda não derrubou ela, porque é o prefeitinho que gosta de derrubar a árvore da minha cidade. Isso aqui, gente, é uma árvore, para quem nunca viu, tá? Vou até mostrar. É uma árvore. Essa árvore, da raiz à copa, ela pesa bem mais de 1 tonelada. Vocês podem ter certeza, ela pesa mais de 1 tonelada. De que essa árvore é feita? Essa árvore é feita essencialmente de celulose e lignina. Celulose é um polissacarídeo, quer dizer que na prática ele é um açúcar. Vocês entendem isso? Olha lá outra árvore de mais de 1 tonelada, ó. Outra de mais de 1 tonelada. As árvores são pesadas, mais um punhado de árvore de mais de 1 tonelada. Dessa 1 tonelada, o quê? No mínimo uns 400 quilos são de lignina. E uns 400 quilos também são de celulose. Ou mais, na verdade, acho que bem mais. Celulose é um açúcar, certo? É um polissacarídeo feito de monossacarídeo chamado glicose. A glicose tem a forma C6H12O6. Perfeito? Quer dizer que ela é formada, na prática, por 6 moléculas de carbono e 6 moléculas de água.
planta, através das folhas, absorve CO2 da atmosfera e água pelas raízes. Combina a água com o CO2, formando C6H12O6, que é a glicose. A glicose é como se fosse um tijolo. Todo mundo tá vendo tijolo, tá vendo tijolo? Olha lá, ó, tijolo. Cada molécula de glicose é como se fosse um tijolo. Várias moléculas de tijolo agrupadas formam o quê? Ó, uma parede. Vocês estão vendo uma parede, né? Então a parede é a molécula de glicose. A parede é a molécula de celulose, perdão. Cada tijolo é uma molécula de glicose, juntando na parede é a molécula de celulose. Quando você queima a celulose, C6H12O6, você vai obter dessa combustão CO2, que é o gás do aquecimento, do efeito estufa. Se você deixa essa árvore apodrecer, ela vai liberar metano. Se você queima num incêndio, que é altíssimas temperaturas, vai liberar NO2. Porque aí o que acontece? A temperatura é tão alta que vai misturar gás oxigênio mais o nitrogênio. E o calor vai permitir que essas duas moléculas se combinem e produzir dióxido de nitrogênio. Então a queimada, o Brasil é mestre nisso, o agronegócio é mestre nisso. A queimada transforma o nitrogênio da atmosfera e o oxigênio da atmosfera em NO2, que é o pior de todos os gases do efeito estufa. A construção de hidrelétricas, o plantio de arroz, vaca. O Brasil tem 200 milhões dessa porcaria que as pessoas matam para consumir o cadáver, produz enormes quantidades de metano, certo? Sem falar no CO2, que cada vez que a árvore cai, que você vai derrubando a árvore, ela vai cair no chão, apodrecendo e liberando CO2. Então é o agronegócio, principalmente o agronegócio. Principalmente o agronegócio, entendam isso, é o agronegócio que é responsável por enormes quantidades de CO2, de NO2 e de metano. Tem a indústria também. Só que o Brasil está desindustrializando, né? Então é o agronegócio o principal responsável no Brasil. Perfeito? É cômodo falar, não é culpa do homem. Claro que é culpa do homem, mas não de todos os homens. Não joga a culpa em todas as pessoas. Não joga a culpa nos pobres. Não demos de Bolsonaro, não demos de Mijair, não. Não fale, não haja, não pense como aqueles bolsonaristas estúpidos. Como aqueles crentes que não creem em Deus. Certo? Como os católicos não creem em Deus. Como os patriotas sem pátria. Não faça isso não. A culpa não é do sistema, não é da humanidade. A culpa é do capitalismo, é em nome do dinheiro, do lucro que isso é feito. Entenderam? É em nome do dinheiro. É o Deus dinheiro, é Momon que Jesus faz referência. É dinheiro. É o bezerro de ouro do qual os judeus falam. É dinheiro, é por ganância. Que eu vou produzir cadáver de animais para que as pessoas comam. Não, você vai produzir cadáver de animal para você ganhar dinheiro. Eu vou alimentar 2 bilhões. Não vai alimentar 2 bilhões porcaria nenhuma. Você está produzindo ingredientes para ração para porco. Agronegócio. Entendeu isso? Fica claro isso? Então o ser humano é responsável. Mas não todos os seres humanos. O capitalismo é responsável. Então quando eu falo que o que a Rússia está fazendo é civilizacional, o que eu quero dizer que a civilização humana que está em jogo. Se a Rússia não vence essa langanha logo, e o capitalismo faz o que quer, nós não vamos ser apenas condenados à miséria, não. Nós vamos ser condenados à extinção. Certo? Para que alguns poucos de nós, os bilionários, ganhem rios e montanhas de dinheiro. Não tem dinheiro que paga a vida humana. É isso que o capitalismo não entendeu. Mas a Rússia compreendeu, a China compreendeu, o Irã compreende. Tomara que eles derrotem o mal. É sobre isso, não está nada bem, gente.